Boa noite, na paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para gravar a nossa live do Sola Fide. É isso aí, é um trabalho que fazemos todas as quintas-feiras e apresentamos uma porção da Palavra de Deus, uma reflexão de um texto e uma mensagem ao nosso coração. Que Deus possa abençoar a você que faz parte do Ministério ADEMIP, que carinhosamente chamamos de ADEMIPianos. Que Deus abençoe todos os ADEMIPianos aí no setor PSU, na QNQ, na Guariroba. Um abraço ao pastor Lucas, ao pastor Edson e a todos os membros dessas congregações e também ao nosso amado PSU, a toda a congregação aí da nossa sede. Que Deus abençoe nossos obreiros, obreiras, cada membro, da criança ao ancião. Que este momento eu quero trazer uma reflexão junto com você na palavra de Deus, que está aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias, verso de número 7 e verso de número 8, que quero ler com você. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, quero meditar com você nesta palavra e quero trazer um tema interessante hoje. O que a firme confiança traz? O que a firme confiança traz? Que confiança? Vamos ver daqui a pouco, vamos entrar, mas eu quero antes disso orar com você e suplicar a Deus para que ilumine nosso coração, nossa alma, porque vivemos um tempo de pandemia, estamos hoje em isolamento, e essa ameaça do coronavírus, então muitas pessoas estão perturbadas, até angustiadas, aflitas e ansiosas, e com situações difíceis, né, nos seus sentimentos, emoções, até no seu psicológico, e por que não dizer em sua alma. Mas vamos orar a Deus que tem o controle de todas as coisas, ao Deus Trino Todo-Poderoso. Pai querido de amor, neste momento da Tua presença, nós, antes de começarmos este momento, ó Deus, de reflexão da Sua palavra, nós buscamos a Tua presença em oração em nome de Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual nos vem a salvação, o nome pelo qual alcançamos paz e graça da parte do Senhor. Então abençoa cada um dos meus irmãos que assistirão este vídeo, que será postado no Face, no Instagram. Ó Deus Pai amado, que o Senhor possa edificar meus irmãos que ouvirão essa mensagem de reflexão da parte do Senhor. Então nos abençoa, Senhor, na ministração desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá na palavra do Senhor. O que a firme confiança traz? A primeira coisa que a firme confiança traz ao nosso coração, ela traz paz perfeita. Ela traz paz perfeita. E olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 26 e o verso de número 3. Olha só o que diz: só tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então nós vemos que a confiança firme nos traz paz perfeita, porque só confiando no Senhor que a gente tem verdadeiramente a paz do nosso coração, mesmo diante das tribulações, diante das turbulências, diante das tempestades que nos atinge todos os dias nessa jornada da vida. São momentos de deserto, momentos de dificuldade, mas quem confia inteiramente no Senhor, ele tem paz no coração.
porque ele sabe que o Senhor está no controle de tudo. Há um verso bíblico que diz, há um texto bíblico que nos traz essa reflexão, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque aquele que tem essa firme confiança em Deus, ele é cheio de paz, de segurança. Então, a firme confiança, ela traz a verdadeira paz. É por isso que você não vê um cristão desesperado, um verdadeiro cristão desesperado diante dos acasos da vida. A gente se entristece porque somos humanos, e como seres humanos temos sentimentos, temos emoções. Então nós se abatemos, nos angustiamos, mas não deixamos ser tomados, governados, escravizados por isso. Porque nós sabemos quem é que está no controle da nossa vida e quem é o Deus da nossa vida, quem está no controle da nossa vida. Então isso é importante, que o seu coração aprenda a confiar no Senhor. Nós precisamos, nós precisamos confiar em Deus. Porque todos aqueles que confiaram no Senhor não foram envergonhados para sempre, mas sempre tiveram uma resposta do Senhor. Então nós acreditamos também que este Deus, ele não mudou, ele ainda é o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o cristão, ele tem que aprender a exercitar esta confiança firme no Senhor. E como vamos aprender a exercitar essa firme confiança no Senhor? São diante dos desafios, são diante dos problemas, são diante das tentações, são diante daquilo que nos confronta, diante daquilo que vem de contra a gente para provar a nossa fé, para testar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então isso é importante que eu e você temos no nosso dia a dia. Então, o que a firme confiança traz? Ela traz paz perfeita. Porque como nós lemos em Isaías aqui, por que nós teremos essa segurança? Porque o próprio Deus nos dá essa perfeita paz. Por que Ele nos dá essa perfeita paz? Porque nós confiamos inteiramente nele. E o que é que mais nos traz a firme confiança? Também nos traz frutos. Frutos, olha o que diz a palavra aqui do texto que nós lemos. No texto que nós lemos, 7 e 8 de Jeremias 17. Olha o que diz o verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja bem, olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8 diz, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até os ribeiros e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba. Por quê? Porque não deixa de dar frutos, e nem pode deixar de dar frutos, ou seja, nem deixa de dar frutos. Ou seja, então, esta confiança nos leva a frutificar independente da situação. Veja bem aqui que olha que diz a palavra, mesmo que venha o calor, no tempo de calor, ela não se perturba. As suas folhas ficam verdinhas. E quando vem a sequidão, ela não se perturba e nem deixa de dar frutos. Então, o que nós aprendemos com isso? Aquele que verdadeiramente confia no Senhor e permanece firme nessa convicção, ele não deixa de dar frutos. É o que diz o Salmo 1, primeiramente, olha, que quando nós meditamos nesta palavra, nós somos como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, e no tempo certo dá o seu fruto. Tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós confiamos em Deus, é quando nós guardamos e aplicamos a sua palavra dia a dia, no nosso viver, no nosso cotidiano. Então, isso é importante que eu e você tenha no coração.
não cessar de dar fruto. Eu estou na luta, não vou parar de dar fruto. Não, na luta que eu vou dar mais fruto ainda. Eu estou passando pelo deserto, eu vou dar mais fruto ainda. Por quê? Porque a minha fonte não está nas circunstâncias, não está naquilo que está aparente, está naquilo que vem do Senhor, naquilo que procede do Senhor, da minha ligação com o Senhor. Porque quando eu medito na sua palavra e trago ela para o contexto da minha vida, na prática, na observância, na obediência, na vivência, trazendo a viver uma vida piedosa na presença de Deus, ou seja, uma vida totalmente devotada para Deus, a serviço de Deus e para Deus. Então isso vai me fazer dar frutos em todo o tempo, independente de seja um tempo de bonança, um tempo de perseguição, um tempo de vitória, um tempo como se diz, de grande batalha, de grande luta e até mesmo de aparente derrota. Eu não deixarei, aquele que confia em Deus não deixará de dar frutos, porque o Senhor o sustentará. Nós vemos isso ao longo dos textos bíblicos, das Sagradas Escrituras. Quantos homens de Deus não deixaram de frutificar, não deixaram de fluir, de reverberar a graça de Deus, o poder de Deus, o compromisso com a palavra do Senhor, a intimidade, o anelo, o desejo por Deus. Então é isso que nós precisamos cultivar, porque o que a firme confiança traz? Essa firme confiança no Senhor nos traz isso, além de nos trazer a paz perfeita, ela nos traz frutos, nos faz frutificar. Então não há tempo ruim para aquele que confia em Deus, ele não deixa de frutificar. Então por isso que nós somos chamados para dar frutos, e estes frutos têm que permanecer para a glória do Senhor. Temos que abundar nesses frutos. Então só podemos abundar nos debruçando sobre as Sagradas Escrituras em oração e deixando o Espírito de Deus nos governar a viver uma vida que agrade a Deus na terra. E isto mostrará os frutos do Espírito na nossa vida. Então é importante isso para nós. Mas o que é mais que essa firme confiança traz, além de trazer a verdadeira e perfeita paz e também os frutos da nossa vida, ela ainda nos traz o que? A confiança na fidelidade de Deus. Ela nos traz a confiança na fidelidade de Deus. Veja só o que nos diz Hebreus capítulo de número 10, verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quando nós confiamos nesse Deus, o nosso coração descansa na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Há um texto que diz, ainda que sejamos infiéis, este Deus permanece fiéis ao seu propósito, à sua palavra, ao seu próprio ser, à sua própria vontade. Então ele permanece fiel. Então a fidelidade de Deus é algo imutável. Então este Deus fiel é em quem nós confiamos. Então quando nós permanecemos firmes nesta confiança, nós aprendemos a confiar na fidelidade de Deus. E esta fidelidade de Deus que não nos deixa temer e não nos deixa se desequilibrar diante das situações, como diz o texto do escritor dos Hebreus. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Então é essa firme confiança que não nos deixa vacilar em confiar na fidelidade de Deus. Então, principalmente hoje, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, particularmente para mim, eu já vou fazer quase 50 anos, desde a minha infância eu nunca vi um tempo como esse. Um tempo difícil como esse, de uma pandemia tão avassaladora como essa pandemia do Covid-19, o coronavírus. Então, neste tempo tão difícil, neste tempo de incertezas, inseguranças, de pavor, de medo, de pânico, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus.
Aí nós ficamos perguntando, poxa, se eu pegar este vírus, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Eu sempre digo, eu digo para minha esposa, para meus filhos, para minha família, para as ovelhas aonde o Senhor tem nos dado a mordomia do pastoreio, que nós não precisamos temer essas coisas, porque o dia da morte, quando ele chegar, ninguém vai poder nos livrar. Quando o dia chegar, o dia que Deus marcou para nós morrer, ninguém vai poder nos livrar. Mas enquanto esse dia não chegar, ninguém poderá nos tragar. A morte não nos poderá levar. Então o que precisamos é confiar no Senhor e pensar na vida. Pensar em aproveitar o momento de vida que temos. Se Deus nos deu hoje, o hoje é nosso, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, com um coração humilde e quebrantado, cheio de ação de graças, possamos utilizar deste dia que o Senhor nos deu de vida para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. E tudo isso que vem nos perturbar, que vem nos trazer angústias, aflições, vamos colocar nas mãos dEle e deixar Ele agir na nossa vida, deixar Ele operar na nossa vida, porque quem está no controle da nossa vida é Deus. É o Senhor, e Ele já marcou o dia do nosso nascimento e marcou também o dia da nossa morte, está agendado nos anais da nossa história deste mundo, pelo próprio Deus, desde a antiguidade. Então não precisamos temer, somente confiar. Então que vai estar eu desesperar, ai meu Deus, amanhã, não, eu estou vivo hoje, tenho que aproveitar este momento. Aproveitar, curtir a presença do meu Deus, glorificar Ele, curtir tudo aquilo que Ele me deu como mordomia, a família, o casamento, os filhos, os netos, curtir tudo aquilo que Ele me deu dentro daquilo que é a vontade dEle e para a glória dEle, glorificar o nome dEle em todas essas facetas da minha vida. Então isso é importante. Então a firme confiança traz a nós a confiança na fidelidade de Deus, e não podemos vacilar. Então o que acontece é que muitas das vezes, diante das turbulências internas, que acaba acarretando situações internas em nós, em distúrbios internos, lutas internas, nós acabamos perdendo, vacilando, perdendo a confiança na fidelidade de Deus. Então tome cuidado nesse tempo difícil e também no tempo da facilidade. Não venhamos abandonar, descrer, vacilar com o Senhor, mas vamos permanecer firmes constantemente no Senhor, porque a firme confiança nos traz perfeita paz, nos dá condições de frutificar em todo tempo, em todas as circunstâncias, e nos ajuda a confiar na fidelidade de Deus. E o que mais essa firme confiança traz a nós? Quarto, coragem para testemunhar. Está vendo? Só traz essa firme confiança, traz para nós coragem para testemunhar. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo de número 23, 28. Olha o que diz a palavra. Quando a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, refugiados, olha o que o salmista diz, mas a mim bom é estar junto a Deus, nele eu ponho o meu refúgio, é o que diz Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Então, refugiados nele, nós teremos condições de proclamar os seus feitos maravilhosos, os seus feitos terríveis e majestosos. Então, quando a nossa firme confiança está no Senhor, nós temos todos, essa firme confiança nos traz todos estes benefícios, todas estas bênçãos na nossa vida, paz perfeita, frutos, confiança na fidelidade de Deus e poder para testemunhar das grandezas de Deus, para testemunhar de Cristo, para testemunhar das obras do Espírito, deste Deus Trino Todo-Poderoso. Então, quando nós temos essa firme confiança, meu irmão, nós vivemos
uma vida totalmente tomada, guiada, sustentada e fundamentada na confiança deste Deus vivo, deste Deus trino, Deus Pai, o Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então este Deus trino tem assegurado a nós, aqueles que cremos verdadeiramente, com firmeza, sem vacilar. Ele tem nos proporcionado isto. Então, que você, eu, nós possamos cultivar. Talvez você esteja vivendo aí, está passando um momento, talvez esteja até mesmo duvidando da fidelidade de Deus, talvez duvidando daquilo que Deus tem preparado em Cristo para a sua vida, o que Deus tem estabelecido no seu reino para você. Talvez você tenha perdido essa perfeita paz por causa que essa confiança tem se tornado vacilante, não tem se tornado incipiente. Então isso tem causado na sua vida, no seu interior, no seu ser interior, esta falta deste revestimento, deste capacitamento que só vem através de Deus. E para que possamos ter esse capacitamento de Deus, precisamos ter a mensagem que o escritor aos Hebreus, ele traz em capítulo 11, verso 6, ele diz assim, olha, é necessário e importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então temos que crer firmemente, temos uma confiança firme de quem é o nosso Deus, em quem temos depositado a nossa esperança, quem tem nos lavado, quem tem nos redimido, quem tem nos resgatado, quem tem nos feito nascer, quem foi que nos transferiu do reino das trevas para o seu reino maravilhoso de luz, quem foi que nos amou primeiro antes de nós expressarmos qualquer reação de amor para com Ele, aquele que se manifestou a nós, mesmo nós não merecendo, aquele que nos amou antes de toda a criação, desde a eternidade, e já projetou um plano salvador para nossas vidas, e nos escolheu para dar a salvação por meio de Cristo Jesus, o Senhor, através de conhecermos a verdade de Cristo, por meio do Evangelho, pelo agir sobre-humano do Espírito Santo em nossos corações, manifestando a graça de Deus, para assim nos levar ao arrependimento e fé, para sermos então assim perdoados dos nossos pecados e justificados em Cristo Jesus, para que com a finalidade de sermos então conduzidos no dia do Senhor à glorificação e à eternidade para todo sempre com o Senhor. Então, por isso essa confiança nos leva a testemunhar isso. Então, essa firme confiança nos dá capacidade, autoridade, poder, coragem para testemunhar do Senhor, proclamar o Evangelho, testemunhar a outras pessoas, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos. Vede os apóstolos enfrentaram situações adversas, mas nunca pararam de testemunhar de Cristo, de testemunhar do Evangelho, de proclamar o nome de Deus. E por isso eles se desgastaram e deixaram gastar por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Senhor, porque grande, firme era a confiança deles no Senhor. É o que diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então o importante é isso, confiar no Senhor firmemente. Esta confiança firme nos torna inabaláveis em todas e quaisquer situações, porque o nosso firmamento, aonde está fundamentada a nossa confiança, é sólido, é o que diz a palavra do Senhor Jesus disse, quando ele falou dos dois fundamentos, representando aquele que ouvia e praticava e aquele que somente ouvia e não praticava. O Senhor disse, eu vou comparar aquele que ouve a minha palavra e pratica, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele que confiou
nas palavras do Senhor e trouxe para o contexto da sua vida em obediência e fé. Então, ele diz outro fundamento, ele diz, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, não as ouve, é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então, veio as chuvas, correram sobre a casa sobre esses dois fundamentos e sobre as casas que foram construídas sobre eles. O primeiro fundamento teve todo esse processo de chuva, torrentes e vento. Veio com ímpeto enxurrada e bateu contra aquela casa, contra o seu fundamento, ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha, firme. E o outro fundamento, a casa que estava construída sobre a areia, veio a chuva, correu os ventos, veio enxurrada com ímpeto, bateu na base daquela casa e sobre aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, porque não tinha sustentação, não tinha firmeza. Então, isso mostra que quando nós vivemos verdadeiramente firmemente confiante no Senhor, guardando a sua palavra, vivendo a sua palavra, confiando na sua fidelidade, nós vivemos a paz de Deus e não somos abalados pelas circunstâncias, os acasos da vida, os problemas da vida, os temporais da vida. Então, com certeza, suportaremos, não por causa da nossa força, mas por causa dele, que é o nosso refúgio, dele, que é a nossa fortaleza, dele, que é o nosso sólido fundamento, é chamada a rocha da nossa salvação. Então, importante, finalizando, também o que a firme confiança traz, também traz ao nosso coração a habitação nos céus. Olha só, além de nos sustentar aqui neste mundo, na nossa peregrinação, jornada nessa terra rumo à eternidade, ela nos traz a habitação eterna nos céus. Veja só a palavra de Deus que diz, 2 Coríntios capítulo 5, olha só, sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, este corpo, esta vida, deste tabernáculo, se desfizer, ou seja, morrer, acabar, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esta casa não é feita por mão de homens, mas é criada pelo próprio Deus nos céus, para todos aqueles que firmemente confiam nele até o fim. Porque esta confiança firme nos leva a perseverar até o fim. E a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, virá a salvação de Deus. Então fomos chamados para ir até o fim, fomos escolhidos para isso. Então você cristão, você servo do Senhor, você foi escolhido para isso. E você que ainda não é um cristão, talvez não entregou sua vida ao Senhor, o Senhor está te convidando hoje. Entrega-se a mim, diz, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, hoje é o dia. Então, a firme confiança traz à nossa vida, primeiro, a paz perfeita, nos traz frutos, nos traz confiança na fidelidade de Deus, coragem para testemunhar, nos traz também habitação eterna nos céus. Então essa firme confiança deve estar no nosso coração. Roguemos ao Espírito Santo em nome de Jesus, para que possamos ter todos os dias na nossa vida injetada pelo Espírito Santo através das Sagradas Escrituras e a palavra viva que Cristo, pela graça do nosso Deus, esta vívida, firme confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e no Evangelho da sua graça, que nos revelou a Cristo e nos trouxe a vida nova por meio do selo do Espírito Santo. Então eu quero orar com você agora e suplicar a Deus para que Ele nos ajude a permanecer firmes, porque em nossas próprias forças jamais conseguiremos continuar firmes, suportarmos, mas é na força do Senhor, é a força do Senhor que nos concede esta graça, esta capacidade. É como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria da salvação que Jesus disse aos seus discípulos quando eles vieram de uma missão. Eles vieram alegres porque viram todos os demônios se sujeitarem, e o Senhor disse a eles, olha, alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro de Deus, o livro da vida. Então chama-se alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a alegria de ser escolhido, a
alegria de ser justificado, de ser morto com Cristo, ressuscitado com Ele, uma nova criatura e um novo homem, com o nosso nome escrito no livro da vida, no livro de Deus, e com a certeza de alcançar o dia do Senhor, a eternidade para todo sempre. Então, que o Senhor te abençoe neste momento. E eu quero orar com você neste momento, onde você estiver. Então, cultive esta firme confiança no Senhor nosso Deus, em Cristo e no poder do Espírito Santo, neste Evangelho que fomos comissionados não só a pregar, mas a vivê-lo todos os dias da nossa vida. Oremos. Pai querido, Deus amado, nós oramos neste momento confiantes na Tua misericórdia e graça em Cristo. Ó Deus, e evocamos o poder do Espírito Santo, ó Deus, da parte do Senhor, ó Deus, para que possamos resistir, Senhor, firmes nesta confiança, diante da Tua presença, diante, Senhor, Pai, desta geração, diante das forças infernais, ó Deus, e possamos assim, Senhor, vivemos, Pai amado, Senhor, na Tua presença, vivemos a comunhão do Senhor, vivemos, Pai, o desejo ardente por Ti todos os dias, ó Deus, levando-nos a confiar em Ti, ó Deus, vivendo esta paz perfeita no Senhor, vivendo a frutificação no Senhor, vivendo, Senhor, a coragem para testemunhar no Senhor, ó Deus, vivendo, Senhor, Pai querido, ó Pai amado, Senhor, ó Deus, Pai amado, Senhor, essa esperança da eternidade, dessas moradas celestiais, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá para nos buscar e nos conduzir para estar contigo para sempre. Ó Senhor, nos ajuda, ó Deus, que permeando ainda nós essa terra pela misericórdia do Senhor, pelos dias que o Senhor nos acrescenta, cada um deles, ó Deus, possamos viver, Senhor, para a glória do Teu nome, e possamos dar muitos frutos e sermos canais do Senhor para levar vidas a Cristo. E cada um desses meus irmãos que me ouve e que me veem agora, Senhor, por este vídeo, ó Deus, possam receber, ó Deus, a Sua palavra, possam receber a injeção nova de ânimo, de fortaleza, de um avivamento no seu coração, de, Senhor, de um mover para o arrependimento, ó Deus, para uma volta completa a Cristo e as sagradas Escrituras, ó Deus, despojando-se, Senhor, de todas, Senhor, Pai amado, as más obras, ó Deus, as obras carnais, os desejos mundanos, para se entregar verdadeiramente a Ti e ser tomado, Senhor, pela glória do Senhor e ser conduzido, Senhor, ó Deus, em vida autêntica do Evangelho, em Cristo, para produzir, Senhor, ó Deus, neste mundo uma vida piedosa, ó Deus, Pai, totalmente, ó Deus, de agrado a Ti, de totalmente, Senhor, Pai amado, Senhor, de devoção ao Senhor. E assim seja, Senhor, o Teu nome glorificado, ó Deus Trino, sobre a vida de cada um deste Teu filho e Tua filha, deste homem e desta mulher, de cada um destes que nos ouve, da criança ao ancião, ó Deus, seja tocado por Ti, Senhor, ó Deus, porque Tu és o Senhor e não há outro, não há outro, não há outro em quem possamos, Pai amado, esperar, ó Deus, Pai amado, a salvação, somente em Ti, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aumenta-nos, alegra-nos, fortifica-nos a fé e que possamos permanecer firme nesta esperança até o fim, até o dia do Senhor, ou até que a morte nos colha deste mundo, Senhor, pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a vocês e nos continue aí seguindo nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram, ó Deus, e também no YouTube. YouTube é Ademir Psed. Então você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal e também acionando o sininho aí para que possamos aí termos condições de transmitir ao vivo, né, nossos cultos, as mensagens, e assim fazer a vontade do nosso Pai Celestial, levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, um abraço no coração a todos vocês, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo esteja no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus te abençoe.